3, 2, 1. Oi, pessoal, eu sou a professora Glória Moura Alves e a gente está aqui no nosso projeto Nota Máxima nas Discursivas. Vamos lá? Hoje a gente vai dar algumas dicas para a banca Funiversa a respeito dos critérios de avaliação. E aí a gente vai analisar uma proposta de prova passada da Funiversa, depois a gente analisa o texto motivador, logo em seguida nós vamos analisar parágrafo por parágrafo desta redação. Tá legal? Veja bem, essa redação ela teve como tema o acesso ao documento de identidade e exercício da cidadania. Então veja bem que o próprio tema já traz duas linhas de abordagem que devem estar dentro do seu texto interligadas. Então, para o exercício da cidadania, o acesso ao documento de identidade. E veja que na proposta, além do tema, a banca ela trabalhou já com os quesitos que ela quer que você desenvolva necessariamente no seu texto. Então, em relação a esse tema, que você aborde a facilitação na emissão desse documento de identidade e a obrigatoriedade da apresentação do documento de identidade para o acesso a direitos básicos do cidadão. Beleza? Agora, veja bem, o texto motivador, ele traz uma primeira parte, são dois textos motivadores, uma primeira parte que vai falar justamente sobre a questão da cidadania, e logo em seguida ela traz uma problemática, tá certo? Em relação ao senhor, que é o seu Francisco Pereira. Eu vou dar uma lida rapidamente aqui nos dois textos motivadores para a gente depois fazer uma análise breve. A cidadania formal é, conforme direito internacional, indicativo de nacionalidade, de pertencimento a um Estado-nação, como, por exemplo, a cidadania brasileira. Nos países ocidentais, a cidadania moderna se constituiu por etapas. T.H. Marshall afirma que a cidadania só é plena se dotada de todos os três tipos de direito. Direito civil, instituída no século XVIII, direitos inerentes à liberdade individual, liberdade de expressão e de pensamento, direito de propriedade e de conclusão de contratos, direito à justiça, direito em relação a direito político, constituída no século XIX, direito de participação no exercício do poder político, como eleito ou eleitor, no conjunto das instituições de autoridade pública, direito social, que inclui conquistas no século XX, conjunto de direitos relativos ao bem-estar econômico e social, desde a segurança até o direito de partilhar do nível de vida segundo os padrões prevalentes na sociedade. Então, aqui ele vai abordar as diversas formas da cidadania em relação a esses três tipos de direito. Em relação à cidadania civil, em relação à cidadania política, em relação à cidadania social e os três tipos de direitos referentes a cada um desses tipos de cidadania para que gere aquilo que ele chama no texto de cidadania plena. Então, olha que interessante, o texto motivador, ele já dá uma linha de abordagem bastante ampla. Então, o seu examinador, ele vai querer que você contemple a questão do exercício da cidadania nesses três enfoques de direitos em relação ao uso do documento de identidade. Então, a facilitação na emissão do documento de identidade em relação a essa cidadania e a obrigatoriedade dessa apresentação para acesso a direitos básicos. Agora, contemple que esses direitos básicos eles precisam ser trabalhados principalmente nos três enfoques dados pelo texto motivador: enfoque civil, enfoque político e enfoque social. Dessa forma, você garante 100% da sua nota em termos de argumentação e de estar dentro completamente da proposta, beleza? Por fim, vamos só dar uma lida aqui nesse último texto que vai trazer uma certa problemática. Seu Francisco Pereira, 51 anos de idade, morador do município de Barcarena,
que veio a Belém para buscar atendimento, disse ser importante que este serviço esteja disponível mesmo neste mês de férias. Estou sem a carteira de identidade e sem ela não posso receber minha aposentadoria. Vim aqui porque a entrega do documento é mais rápida. Então, veja bem, aqui você precisa reparar que existe uma certa problemática. Então, em alguns municípios do Brasil, em alguns locais do Brasil, esse documento de identidade, a emissão não é tão rápido, o que leva algumas pessoas até terem de se deslocar para outros locais, até mesmo um pouco mais distantes, tá bem? Eu falo isso em relação à percepção de uma certa problemática, porque, primeiro, o texto motivador fala a respeito dessa facilitação na emissão do documento de identidade. Você pode trabalhar essa facilitação tanto como analisando em alguns lugares do Brasil como sendo positiva, bem como essa facilitação como sendo em alguns municípios ou locais, cidades, estados do Brasil mais dificultosa, tá certo? Então é muito interessante que você aponte uma problemática, mostrando aqui em alguns municípios como ela é difícil até de ser facilitada, para que você consiga ali nos critérios da Funiversa, no último critério, principalmente, que é o critério de elaboração crítica, estabelecer uma proposta de intervenção. Então, o que seria essa proposta de intervenção? Que ali na elaboração crítica equivale até 3 pontos máximos da sua prova. Então, veja bem, essa proposta de intervenção vai ser relacionada ao tema abordado e à pertinência dos argumentos selecionados, e informações de apoio, estabelecendo relações lógicas que visem propor valores e conceitos. Então, no fundo, essa proposta de intervenção é uma sugestão a uma problemática levantada. Então, viu como é muito interessante você apontar algo negativo dentro do seu texto? Você aponta algo negativo, algo que não está de acordo ainda com aquilo que é direito do cidadão, para que ele possa exercer a cidadania plena, é até dificultoso para o cidadão, e aí, lá na frente, você faz uma proposta de intervenção, uma sugestão para o que deveria ser feito para que houvesse mais facilitação ainda no processo de emissão de identidade, para que esse cidadão possa ter os seus direitos assegurados ali na apresentação obrigatória da carteira de identidade, tá certo? Essa é a sua preocupação em termos de elaboração crítica, tá legal? Então, agora eu queria mostrar para você essa redação. Ela traz um parágrafo inicial, que é o parágrafo introdutório. Ela traz um primeiro parágrafo, que a gente chama primeiro parágrafo de desenvolvimento. Logo na sequência, ela traz um segundo parágrafo de introdução, um segundo parágrafo de desenvolvimento. Então, aqui no todo já são 3 parágrafos. Logo na sequência, aqui iniciando a linha 20, ela vem para o terceiro parágrafo de desenvolvimento. E, por fim, nós temos a continuação do terceiro parágrafo de desenvolvimento e a conclusão. Tá certo? Então, eu queria mostrar aqui no esquema, o esquemão dessa redação. Então, ele é um esquema dissertativo, ele traz introdução, parágrafos de desenvolvimento, no total 3 parágrafos de desenvolvimento, e ele conclui, tá certo? Existe ainda um parágrafo final, parágrafo de conclusão. A letra, ela é bastante legível, as margens, elas são bastante respeitadas, tanto margem direita quanto margem esquerda. Seria, claro, possível um pouquinho mais de atenção a esse final da margem direita, mas, enfim, a apresentação desse texto é boa, tá certo? Olha aqui, esse parágrafo,
esse segundo parágrafo de desenvolvimento, a margem direita ficou até melhor, tá vendo? Do terceiro parágrafo de desenvolvimento também. Mas, enfim, a apresentação desse texto, ela é bastante boa, tá bom? Agora, vamos lá analisar o que é trazido na introdução para que a gente consiga analisar e dar nota já aqui a questão do AT, ao critério AT, que é a adequação ao tema. Lembrando que a adequação ao tema, o examinador vai dar no máximo 1 ponto. Lembrando também que a maioria dos candidatos vão receber de fato esse 1 ponto máximo, tá bem? E o que vai ser verificado em adequação ao tema? O examinador vai analisar da sua redação a organização e a estrutura textual, isso que a gente acabou de ver, quantos parágrafos, se a paragrafação tá boa, se a margem tá boa, tá certo? E a pertinência ao gênero, se tem introdução, desenvolvimento, conclusão, que a gente acabou de ver também. E, por fim, ele vai analisar também se houve segmento ao tema proposto. Esse segmento ao tema proposto, ele está bem vinculado a essa organização e estruturação do texto. E, para você ter uma ideia, o examinador principalmente vai analisar ali a sua introdução e o seu primeiro parágrafo de desenvolvimento para verificar se você tem ali uma nota máxima em adequação ao tema, tá joia? Então vamos lá analisar o primeiro parágrafo. Em dias atuais, com o desenvolvimento científico e tecnológico e com a urbanização crescente no Brasil, torna-se ainda mais importante a obtenção da carteira de identidade. Então, tocou em parte do tema, como objeto facilitador de identificação e sua empregabilidade no dever de cidadão. Então, veja bem, houve a questão da cidadania trabalhada de maneira bem simples, mas já foi exposto o que será considerado no restante da redação. Houve a questão da obtenção da carteira de identidade, bem como houve aqui a questão da facilitação dessa emissão da identidade. Então, entenda que já na introdução, de maneira bem sintética, o produtor desse texto, o candidato, ele tocou tanto no tema, bem como nos 2 quesitos a serem trabalhados. O ideal seria que ele tivesse investido já ali na introdução nessa palavra obrigatoriedade desse documento para o acesso a direitos básicos do cidadão. Na verdade, ele falou a respeito de dever do cidadão, né? Empregabilidade no dever do cidadão. O ideal seria refazer essa última parte aqui da introdução, falando a respeito da obrigatoriedade dessa carteira de identidade no respeito à cidadania, em razão aos direitos do cidadão, tá bem? Mas, enfim, de qualquer forma, foi a opção sintética usada aqui pelo candidato. Com certeza, essa introdução já gera para esse candidato uma pontuação muito próxima dessa máxima aqui em AT. A gente vai analisar um bocadinho o primeiro parágrafo do desenvolvimento para verificar como que está a organização dessas ideias dentro da estrutura textual. Então, vamos lá? Primeiro parágrafo do desenvolvimento. Em muitos estados do Brasil, a carteira de identidade já pode ser adquirida com mais rapidez e facilidade, devido ao procedimento informatizado de coletar as digitais, dispensando aquele processo moroso no qual o indivíduo manchava todos os dedos. Essa informatização, com certeza, atenderá cada vez mais um número maior de cidadãos. Então, veja, o primeiro parágrafo de desenvolvimento, ele já traz uma organização das ideias em prol de resposta àquilo que foi proposto pelo examinador em termos de facilitação dessa emissão da carteira de identidade. Então,
Então, verifique que, de fato, em razão dessa boa resposta e atendimento ao tema, como a gente já viu, o texto ele traz 5 parágrafos divididos em introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, há o atendimento ao gênero. Logo nos primeiros parágrafos já dá para perceber que existe uma argumentação ali presente. Então, todo esse texto vai receber nota máxima em adequação ao tema, tá certo? Verifique que eu não precisei ler o texto todo para já dar uma nota máxima aqui em adequação ao tema. Agora, o segundo quesito vai ser de argumentação, que vai ser analisado o desenvolvimento do tema proposto, por meio de seleção lógica de argumentos, informações e fatos, opiniões pertinentes ao tema, com bastante articulação e concatenação. Para análise desse quesito, desse critério de avaliação da Funiversa, eu já preciso ler, no mínimo, todos os parágrafos de desenvolvimento, tá certo? E aí eu já vou mostrar para você também o próximo critério, que é coerência argumentativa. Pontuação máxima também de 3 pontos, na qual será avaliada a ordenação desses argumentos e a sequencialização, tá certo? Para verificar se essa ordem, se essa sequência de argumentos, ela foi bem feita de maneira a gerar clareza ao texto, dentro, claro, da proposta exigida na prova. Então, a gente vai analisar, lendo os parágrafos de desenvolvimento agora, esses 2 critérios, tá legal? Argumentação e coerência argumentativa. Vamos lá comigo? Então, primeiro parágrafo de desenvolvimento, a gente já deu uma lida ali para analisar o critério AT, e, de fato, existe aqui tanto uma argumentação boa, com a boa seleção dos argumentos em prol de resposta à proposta, bem como existe aqui uma boa ordenação lógica e sequência lógica, progressão das ideias dentro desse texto. Algo que eu queria mostrar para você e que chama bastante atenção é que esse candidato, ele começou falando a respeito de desenvolvimento científico e tecnológico, algo que não estava ali na proposta, mas que tem razão de ser dentro da redação desse candidato. Porque, olha que interessante, aqui ele fala que antes o processo da identidade, da emissão da identidade, era mais moroso, era um processo mais moroso, no qual o indivíduo manchava todos os dedos. Então, hoje em dia, é um procedimento informatizado, ao coletar as digitais. Então, isso é muito interessante porque, na verdade, existe aqui uma progressão de ideias, tá vendo? Isso é muito interessante. Então, os parágrafos, eles estão se comunicando entre si, tá legal? Isso é excelente em termos de ordenação e sequência de ideias, bem como isso é excelente em termos de seleção dos argumentos, tá joia? Vamos lá agora para o segundo parágrafo do desenvolvimento. Então, veja, aqui no segundo parágrafo do desenvolvimento nós temos o documento de identificação é importante não só para o indivíduo sair do rol de indigentes, mas também para exercer seus direitos com efetividade, pois é através dele que o cidadão terá acesso aos programas oferecidos pelo governo. Uma ideia bem clara da sua importância é o acesso ao emprego, para que o cidadão possa ser cadastrado devidamente, logrando de todos os direitos oriundos do trabalho. Então, veja, aqui nesse segundo parágrafo do desenvolvimento, o candidato já está aqui na resposta ao quesito 2, a obrigatoriedade da apresentação do documento de identidade para o acesso a direitos básicos. Eu volto a falar que seria muito interessante a pessoa inserir no texto, ali na redação, aquelas palavras mais importantes que estão tanto no tema
bem como ali nos quesitos necessários a serem abordados, tá bem? Então, seria muito interessante a pessoa usar a palavra obrigatoriedade ou a expressão obrigatoriedade da apresentação desse documento de identidade. Aqui o candidato ele não utilizou, mas ainda assim o texto é bastante claro, tá? Então, nós temos, analisando, o documento de identificação é importante, não só para o indivíduo sair do rol de indigentes, então aqui ele está fazendo uma série de análises de direitos, mas também para exercer seus direitos com efetividade, pois é através dele que o cidadão terá acesso aos programas oferecidos pelo governo. Então, aqui ele fala a respeito dos programas oferecidos pelo governo. Uma ideia bem clara de sua importância é o acesso ao emprego. Tá vendo um outro direito aqui garantido. Então, o próprio texto motivador, ele mostra que pode ser usada uma ampla abordagem em razão desses direitos. Pode ser abordada o direito civil, pode ser analisada em relação ao direito político, em relação ao direito social, tá certo? Então, aqui o candidato, ele fez muito bem ao analisar vários tipos desses direitos, tá bem? E, nesse caso, ele se utilizou de maneira a exemplificar, o que é muito bom também no texto, tá? Então, em vez de você ficar só argumentando teoricamente, um recurso muito interessante para facilitar a organização das suas ideias é se utilizar de fatos e de exemplos. Então, aqui, o candidato se utilizou de vários exemplos desses direitos que serão garantidos por meio ali da apresentação da carteira de identidade, tá legal? Eu queria mostrar aqui para você que a argumentação, o critério de argumentação, ele leva em consideração essas informações, esses fatos, tá bem? Ou seja, esses exemplos dados ali pelo candidato em relação aos direitos do cidadão, tá? Então, em termos de argumentação e de sequência das ideias, esse segundo parágrafo do desenvolvimento também está muito bom, tal qual o primeiro. Agora a gente vem aqui no finalzinho, dando uma lida no terceiro parágrafo de desenvolvimento e depois a continuação dele. Será através do documento de identidade que a população poderá usufruir dos benefícios e dos direitos. Vamos lá, ler mais um pouquinho. Individuais e coletivos, garantidos pela Carta Magna de 1988. Direitos que proporcionarão participação na democracia, na escolha de seus representantes políticos, entre outros. Então, tá vendo que nesse terceiro parágrafo do desenvolvimento, o candidato mostrou que entendeu muito bem a proposta do examinador ali por meio do texto motivador. O viés argumentativo é bastante amplo. Aqui no terceiro parágrafo de desenvolvimento, ele continua falando a respeito de inúmeros direitos a serem usufruídos pela população por meio ali do documento de identificação. Então, existe, na verdade, excelência na argumentação desse texto, bem como existe excelência na coerência argumentativa. Então, a nota não poderia ser outra, senão nota máxima aqui em coerência argumentativa e nota máxima também aqui em argumentação, que é a seleção desses argumentos em informações, em fatos, em opiniões pertinentes, sempre com bastante ligação entre essas ideias, tá legal? Então, bastante interessante esses 3 parágrafos de desenvolvimento. O candidato ele foi sintético, objetivo, conciso na sua argumentação. Agora, finalizando, a gente vai analisar o parágrafo de conclusão e principalmente analisar ali a nota de EC, tá bem?
elaboração crítica. Lembrando que em elaboração crítica nós temos a nota principalmente em relação à intervenção de proposta. Então, é uma proposta de intervenção, é uma sugestão a uma problemática levantada. Então, esse texto ele não trouxe tanta problemática levantada de maneira tão clara. Ele fala no iniciozinho que hoje em dia é mais fácil a emissão da carteira de identidade. Então, existe ali na entrelinha um elemento de facilitação, ou seja, algo de problemática em termos do que era antes. Existia uma problemática antes, né? Mas vamos verificar como que esse candidato vai trabalhar na conclusão para entendermos se houve ali uma elaboração crítica. Portanto, diante dessa variedade de valores que podem ser agregados aos cidadãos, que se faz imprescindível a obtenção dos documentos de identificação para que só assim os direitos positivados na Constituição se tornem realidade. Então, veja, aqui, como ainda faltaram 3 linhas a serem escritas, o candidato, para ter uma nota máxima nessa elaboração crítica, poderia sim ter colocado mais argumentos dentro daquilo que ele já começou a escrever em termos de elaboração crítica. Houve aqui uma proposta de intervenção dentro do lugar certo, que é na conclusão, foi muito bem elaborada, tá vendo? É imprescindível a obtenção desses documentos de identificação. Aqui, de repente, para melhorar ainda o texto, ele poderia falar a respeito da dificuldade em alguns locais do país em relação à obtenção ainda desse acesso aos documentos de identidade, para aumentar essa elaboração crítica dele. Mas verifique que já existiu. Então, o que aconteceu? A nota para esse candidato, a nota da Funiversa foi 1 ponto de 3 em elaboração crítica. E aqui fica o porquê. Foi porque ele não fez uma proposta de intervenção? Não, ele fez proposta, faz-se imprescindível a obtenção dos documentos de identificação. Mas ele poderia ser um pouco mais enfático, até porque sobraram linhas e ele poderia se valer dessas linhas para poder mostrar para o examinador que, de fato, ele reconhece que existe uma problemática em relação a essa obtenção dos documentos de identificação no Brasil como um todo. Tá? Então, ele deixou muita coisa implícita. Por conta disso, o examinador, que é extremamente tradicional, ou então que às vezes dá uma lida muito rápida e não uma lida cautelosa, como essa que nós fizemos agora, ele não consegue perceber a resposta e por isso ele dá uma nota baixa, tá certo? Então, existe uma necessidade nessa redação de entrar com um recurso para tentar majorar essa nota de elaboração crítica, uma vez que existe um toque dentro da redação em termos de proposta de intervenção. Existe uma imprescindibilidade de obtenção desses documentos para que haja a cidadania plena, né? Esses direitos positivados sejam assegurados. Então, existe dentro da redação, porém, se essa redação tivesse sido mais explícita, não seria, com certeza, necessário entrar com recurso. Então, fica a dica para que você lá na frente não tenha de entrar com recurso, não tenha de submeter o seu texto a recurso, com certeza o ideal seria você já deixar tudo bastante explícito, tá bem? Ali em AT, essa nota foi máxima, foi 1 de 1 ponto. 1 de 1 ponto. Também em AR, que é a argumentação, bem como em, como é que é a outra sigla? Deixa eu me lembrar aqui. Bem como em CA, isso.
bem como em CA, nessas duas, a nota ali da Funiversa foi máxima, 3 de 3 pontos, beleza? Então, a grande dica é que você seja bastante claro e bastante explícito dentro do seu texto e sempre em resposta a cada um dos quesitos expostos ali na proposta da prova em relação ao tema e aos quesitos, que você aborde principalmente cada quesito desse em parágrafos diferenciados, tá legal? Para facilitar a percepção do examinador e para que ele consiga dar a avaliação dele mais justa, tá? Bem como que o seu texto seja dentro do viés exposto pelo texto motivador. Então, o texto motivador aqui ele fala de direitos bastante abrangentes, bem como ele fala acerca de uma certa problemática, de uma pessoa que precisa se deslocar de um lugar para o outro para a obtenção desse direito de acesso à carteira de identidade. Tá legal? Então, na próxima aula, a gente vai analisar esses erros gramaticais que foram colocados aqui pelo examinador nessas linhas. Tá legal? Então, fica a dica. Seja bastante claro na sua redação. Grande abraço para você. Até a próxima. Nota máxima na discursiva da Funiversa.